Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, nossos amigos, amigas e aqueles que vão assistir pelo YouTube, né? Fraternidade, também que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Antes da nossa prece, nós vamos ler desse livro Ceifa de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, cujo título é No Burilamento Íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Então, com essa bela mensagem de Emmanuel, que possamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pela oportunidade da vida de nos reencontrarmos novamente num corpo físico, vivendo as lições necessárias para o nosso aprimoramento espiritual e que possamos realizar, através do nosso esforço diário, de nos tornarmos melhores, atendendo essa assertiva do Mestre, para que a cada dia nós possamos mirar uma imperfeição e procurar realizar em nós o bem. Que os amigos espirituais que aqui estão, que coordenam, que harmonizam esse ambiente, a nossa gratidão. E que através da reflexão da noite, do nosso expositor, possamos levar, além dos conhecimentos, nós possamos colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre, Jesus. Muita paz, que assim seja. Então, na noite de hoje, nosso companheiro de doutrina, José Marcelino Campos, vai nos trazer uma reflexão sobre os espíritos, através da doutrina espírita, do conhecimento do espiritismo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, uma boa noite a todos que se fazem presentes, uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós escolhemos esse tema para refletirmos sobre o espírito. Nos dias atuais, muito se fala em cultuar o corpo,
muito se fala em preservar o corpo. Nós, segundo o espírito Joana de Ângeles, alguns de nós são tão apegados ao corpo físico, ao corpo material, que se pudéssemos, nós o levaríamos para um mundo espiritual após a nossa morte, o nosso desencarne. Tal é o apego que nós temos ao corpo. Jesus já nos dizia que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar do corpo porque o corpo é o veículo, é aquilo de que o espírito se serve para que ele possa se locomover no mundo, para que ele possa agir, para que ele possa trabalhar. Mas nós não podemos exceder os cuidados ao corpo, o culto ao corpo. Nós temos que primeiro, cultuar o nosso espírito, porque é o espírito que vai, após a morte do corpo, continuar. O espírito foi criado antes do corpo. Para cada existência, para cada encarnação, Deus nos concede um novo corpo. Então nós já tivemos inúmeros corpos, vários corpos, um em cada existência. O espírito não é um em cada existência, o espírito é o mesmo. O espírito, uma vez criado, ele é imortal, ele é indestrutível. Ele resiste a tudo, ele não morre jamais. E a sua destinação é a perfeição. Na questão número 76 do livro dos Espíritos, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos da codificação: que definição se pode dar dos espíritos? A resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos são criação de Deus e são os seres inteligentes da criação. Fomos criados todos simples e ignorantes, e foi dado a nós, a cada um de nós, o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de escolher, a liberdade que nós temos de ir por aqui ou por ali, fazer isto ou fazer aquilo, fazer as nossas escolhas. Mas esse livre-arbítrio, o uso que nós fizermos dele, também nós seremos chamados à responsabilidade. A todo ato que nós fizermos, nós temos uma responsabilidade. Então, no Livro dos Espíritos tem um resumo, na parte primeira aqui, na introdução ao estudo da doutrina espírita, sobre o espírito. Nós vamos ver alguns itens aqui. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, o mundo espírita, ele foi criado antes do mundo material. O mundo material, ele é transitório. Ele serve de escola, ele serve de um modo que nós temos para o aprendizado, para a evolução. Mas o mundo espírita é o principal. O mundo corporal
não é senão secundário. Poderia cessar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então está aí. Se o mundo material, o mundo corporal, não existisse, ele não afetaria em nada a existência do mundo espiritual, porque é lá que está a essência. É lá que nós fomos criados, é para lá que nós vamos retornar, após o desencarne, após a morte. Morte do corpo, não do espírito, porque o espírito não morre jamais. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Então, nós revestimos temporariamente este corpo carnal. Já revestimos inúmeros corpos nas inúmeras existências que tivemos. Iremos revestir outros tantos, quantos forem necessários, até alcançarmos a plenitude, até alcançarmos a depuração espiritual. Aí nós não mais necessitaremos do corpo perecível, na condição de espíritos puros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Esse corpo, então, ele serve de um envoltório, onde a alma ou o espírito temporariamente o anima. Não é eterno. Eterno é o espírito, a alma. Há no homem, e aqui quando nós falamos homem, subentenda-se também a mulher, né? 3 coisas. O corpo, ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E o laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que na doutrina espírita nós denominamos de perispírito, que é o corpo do espírito. É a matriz do espírito, é onde ficam os registros, é onde ficam as aquisições, é onde ficam as tendências, a maneira de ser. Então, nós somos constituídos o corpo material, a alma ou o espírito e o perispírito. Então, nós temos que ter em mente que nós não somos um corpo que tem um espírito, é o contrário. Nós somos um espírito que temporariamente anima um corpo. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo material. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O médium, então, ele enxerga. Ele não enxerga o espírito, ele enxerga o perispírito, que ele se faz, ele tem essa capacidade, ele tem essa condição. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito. Em certos casos é apreciado pelos sentidos, da visão, da audição e do tato.
As religiões, quase todas elas, e aqui não vai crítica, vai apenas uma colocação, e nós respeitamos o que nós vamos falar aqui, que eles dizem, não se pode falar no espírito. Não fala no espírito, porque com o espírito tu não pode mexer. Porque se tu falar no espírito, tu vai, muitos deles dizem, tu vai falar com o demônio. Deixa eles quietinhos lá onde eles estão. Mas eles estão em toda parte. Nós somos um espírito. Cada um de nós é um espírito. Como é que eu não vou? A única doutrina que traz luz, que traz uma definição ampla sobre o espírito e que não tem medo de falar no espírito, porque nós somos um espírito, é a doutrina espírita. As doutrinas do Oriente falam no espírito, né? As doutrinas lá do Oriente, elas falam espírito, em reencarnação, em sobrevivência do espírito, da alma após a morte do corpo. Agora, as religiões ocidentais, elas colocaram de lado, elas têm receio, elas não querem. Mas por que nós não vamos falar da nossa realidade? Que é o que nos aguarda. Aí quando nós chegarmos no plano espiritual, no mundo espiritual, no nosso retorno para lá, nós vamos nos deparar. Ah, mas eu estou vivo? Claro. Ah, você é um espírito, você não morre nunca. E aí tem uma série de consequências para nós, né? Até nós nos readaptarmos, até nós... Não, mas foi me dito lá que não existia, que não era. Pois é. Mas você podia ter buscado o conhecimento, você podia ter ido atrás. Muitas vezes se fala e as pessoas repetem a ideia, não querem saber. Então nós temos que nos preparar, porque o desencarne, a morte, ela chega. Mais cedo, mais tarde, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, ela vai chegar. E nós temos que nos preparar para isso. A doutrina espírita nos prepara para isso. Nós já morremos inúmeras vezes. Vamos morrer outras tantas quantas forem necessárias. E nós vamos voltar para onde? Nós vamos voltar para a nossa casa. Porque a Terra não é a nossa casa. A Terra é uma passagem que nós estamos. A nossa casa, o nosso lar verdadeiro, é o mundo dos espíritos. É lá que nós somos criados. É para lá que nós vamos retornar. Então, se nós vamos retornar para casa, porque esse temor que nós temos da morte, em geral todos nós temos temor da morte. Mas se nós já vivemos inúmeras vezes, já morremos inúmeras vezes, então os Espíritos nos dizem, procura fazer da tua vida um hino de amor. Procura fazer o bem, procura fazer a caridade, procura amar ao próximo. Todas aquelas recomendações que Jesus nos deu, e nós teremos uma morte tranquila, uma morte serena. Agora, se nós optarmos pelo mal, aí nós vamos nos dar mal, né? Jesus nos disse, procurai a porta estreita. Ah, mas eu não quero a porta estreita, mal eu consigo passar nela, mal um consegue passar nela. É, mas é por ali que tu tem que passar. Porque se tu passar pela porta larga e espaçosa, que é a porta da perdição, a porta das paixões, a porta das coisas mundanas deste mundo, no mundo espiritual nós vamos nos complicar, nós vamos nos dar mal. Mas também não estaremos perdidos. Deus nos concede uma nova oportunidade, uma nova chance, tal qual o aluno que não conseguiu aprovação naquele ano, no ano seguinte ele retorna para recapitular aquela lição que foi mal entendida por ele, mal compreendida por ele, para tentar, né, então, conseguir a aprovação. Paulo de Tarso já nos dizia que nós temos dois corpos. Um é a glória do corpo terrestre, outro é a glória do corpo. Um é a glória do corpo terrestre, outro é a glória do corpo
celeste. Ele falava do corpo carnal e do perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Os espíritos, eles pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Exato. Jesus. Quem de nós é igual a Jesus? Na terra, ninguém. Seremos um dia, que é para isso que nós fomos criados e fomos destinados. Mas Jesus não é Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito, nosso irmão, filho de Deus como nós somos, e que desde o momento da sua criação, ele teve uma ascensão em linha reta para Deus, segundo nos relatam os espíritos. Por isso que ele está na condição hoje de um espírito crístico. Igual a Jesus, existem milhares de espíritos pelo universo afora. Nós chegaremos a essa condição. Vai demorar, mas chegaremos. Os espíritos da primeira ordem, né? Agora aqui tem um detalhe. A ordem são 13, mas dentro dessas 3 ordens existem várias classificações, né? Então nós vamos dizer a ordem, e dentro dessa ordem existem várias classificações. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, espíritos puros que já ultrapassaram, já fizeram por merecer essa condição. O seu espírito já foi lapidado, que é o caso de Jesus e tantos outros que existem. Ele se distingue dos outros pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos e pela sua aproximação de Deus, pela pureza dos seus sentimentos, o seu amor e ao bem a que são devotados. São os anjos, como alguns denominam, né? Ou os espíritos puros, que é como nós denominamos na doutrina espírita. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. O das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, ao ódio, à inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mas sim são trapalhões e importunos. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos levianos. Será que pertencemos à primeira ordem? Não pertencemos, né? Vamos pertencer um dia. Qual será que nós os classificamos aqui? Será que somos levianos? Somos maus? Paulo de Tarso já nos dizia: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Outra de Paulo de Tarso: por que será que o mal, ou melhor, por que será que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço? Interessante essa questão, né? Nós meditarmos sobre ela. Por que será, né? A resposta está em nós mesmos, porque nós somos inferiores. Nós lá no passado, lá atrás, nós enraizamos em nós a inveja, a cobiça, o ciúme, a maledicência. Ao passo que aqueles que não estão nessa condição, o que enraizaram neles? A caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a desejar ao outro aquilo que gostaria que desejassem para si, ao bem que proporcionam aos outros, a felicidade que proporcionam aos outros. Quem de nós será que é feliz vendo o outro feliz? Será que existe alguém? Tomara que exista. Os cristãos, pelo menos, devem ser assim. E nós, se nós dizemos cristãos, nós temos que fazer assim. Ver o outro feliz é motivo de felicidade para mim?
Aí eu já terei dado um grande passo. Ah, mas ele é feliz, mas eu que merecia mais do que ele, né? Por que não eu e ele? Ele não merece, eu mereço. Deus sabe se nós merecemos ou não. Ah, mas ele é um homem mau e... Se ele é mau hoje. Nós já fomos maus ontem. Nós já fizemos coisas erradas ontem. Eu me lembro que aqui no centro eu ouvia muito essa frase de um frequentador daqui, o nosso companheiro Jorge Mercaus. Ontem nós andávamos de mãos dadas e abraçados com o erro e com o mal. Hoje, pelo menos, nós estamos correndo dele, estamos nos distanciando dele, estamos procurando fugir. Já é alguma coisa. Então vamos atentar para isso. Vamos atentar para que esses espíritos, Jesus, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Paulo de Tarso, os evangelistas, os apóstolos, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, nós íamos perder a noite aqui citando nomes. André Luiz nos aconselha a fazer. Como será bom, né? Nós chegarmos no mundo espiritual com a nossa consciência tranquila, não com a nossa consciência culpada. Os espíritos, então, não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus da hierarquia espírita. Exatamente, há vários degraus nessa escada, né? Nós nos colocamos em algum deles e nós vamos ter que subir. Nós estamos no segundo degrau, que é o mundo de provas e expiações. Agora, nesse mundo aqui, no nosso mundo, nós temos vários tipos de espíritos encarnados. Uns são bons, outros são maus, outros estão procurando o caminho do bem, outros estão se distanciando cada vez mais desse caminho. Mas a Terra passará do mundo de provas e expiações, que é hoje, para o mundo de regeneração. Aqueles rebeldes, que muitos de nós, vamos colocar nós, né? Todos que estamos na Terra, nos rebelamos, nós não retornaremos para cá. Nós vamos ir para o mundo, para outro mundo compatível com o nosso grau evolutivo. Para cá retornarão aqueles que procuraram, se esforçaram, prática da caridade, do amor ao próximo, do bem, do devotamento, ao desejo de desejar para si, ou melhor, para o outro, aquilo que gostaria que o outro desejasse para si, por aí. E Jesus nos disse, né, que tudo que ele disse se cumprirá. Mas muitos de nós não damos atenção para isso, né? Jesus, muitos dizem, quem foi Jesus? Jesus foi o maior entre todos. É o governador da terra, presidiu inclusive a formação da terra. É o governador da terra. É ele, o embaixador, é ele que Deus designou. Olha, não foi nessas palavras, claro, né? A terra é sua missão, é você que vai ter que coordenar. E ele está aí. Muito antes da vinda dele, ele presidiu a formação da terra, né? Então imaginemos quantos bilhões de anos tem esse espírito. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que deve suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Então, é através das existências, das encarnações, que
que o espírito vai se depurar. Uma vez vencidas essas etapas, ele não necessitará mais da encarnação, porque ele já alcançou a condição de espírito puro. Poderá vir, mas em missão. Deixando o corpo, para onde será que vai a alma ou o espírito? Será que fica lá no cemitério, junto com o corpo, sepultado? Não. Lá fica o corpo, que é perecível e que vai, com o tempo, se desagregar. Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retornar numa nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante, que se chama a erraticidade, que é um intervalo entre as encarnações. Então a alma retorna ao mundo dos espíritos, retorna para casa. Quem não quer retornar para casa? Deveríamos, mas repelimos essa ideia. Nem me fala em morte. Me fala, tem que ser 3, Esses dias aí uma colega dizia para mim: eu não sei como é que vocês conseguem falar assim tão tranquilamente na morte. Eu digo: mas a morte é a única coisa que nós sabemos na vida. O que mais nós sabemos da vida? Nada. Eu sei que vai me acontecer daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Agora eu sei que eu vou morrer, só não sei quando. O espírito deve passar por várias encarnações. Disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a terra, seja em outros mundos. Jesus nos disse, quando Nicodemos, doutor da lei em Israel, era um sabidão, eram os que sabiam. A pessoa, o cara, para chegar doutor da lei, ele conhecia tudo. Aí ele foi indagar Jesus: mas como eu poderei retornar? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Não. Jesus disse: mas vós que sois doutor da lei em Israel, não sabe dessas coisas? Eu retornarei em outro corpo. Eu vou renascer. Eu vou voltar. Então, existem várias moradas na casa do meu pai, disse ele. Uma delas é a terra. Existem mundos iguais à terra, mundos superiores à terra, mundos inferiores à terra. Existem inúmeras moradas, porque existem inúmeros espíritos, milhares de espíritos. Então existem milhares de mundos. Para nós termos uma ideia, aonde se situa a Terra, que é a Via Láctea, possui, não sei, não me lembro quanto, olha, uma época que eu li, era 200 bilhões de sóis. 200 bilhões, hoje é muito mais. A cada dia estão, agora imaginemos, 200 bilhões de estrelas. Para bonito? Não. Cada uma delas tem a sua função. Tudo que Deus cria tem uma função. Mas que bonito, Deus criou as estrelas, eu posso ver de noite as estrelas. É bonito, ver o céu estrelado. Mas em cada estrela daquelas é um mundo. Cada estrela daquelas tem uma função. Cada estrela daquelas recebe os espíritos. E nós somos milhares. Nós somos bilhões. Na Terra nós somos 8 bilhões. Em torno da Terra, quanto mesmo, Denise? Que eu não me recordo. 27 bilhões, parece? O dobro. Isso em torno do nosso planeta. E agora? Então vejamos a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a perfeição de Deus. Mas como é que se Deus consegue criar tudo isso e continua criando e criando? Aí eu vou ter que descobrir isso aí. Vai com calma. Na condição atual você não vai descobrir, não. O dia que tu for no Jesus Cristo, tu vai descobrir como
Ah, mas dizem que ele sempre existiu de que jeito? Pois é. Um dia saberemos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Existe uma teoria, a teoria da metempsicose, que diz que o espírito pode retornar no corpo de um animal. Teoria esta não aceita pela doutrina espírita. Respeitamos aqueles que pensam dessa forma, dessa maneira, mas não compactuamos. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem, a pessoa de bem, é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e conserva essa individualidade depois da separação do corpo. Cada um de nós é diferente do outro. Nós temos a nossa individualidade. Não pertencemos, tem a teoria do panteísmo, que diz que nós pertencemos ao todo e que após a morte nós retornaremos ao todo. Ao todo seria Deus. Não aceitamos também, respeitamos quem assim pensa, mas não aceitamos essa ideia. Nós temos aqui, devido ao tempo, não vai dar, para nós discorrermos sobre todos os itens. Então, os espíritos encarnados, como já havia dito, habitam os diferentes globos do universo. Há muitas moradas na casa do Pai, segundo nos asseverou Jesus. Os espíritos não encarnados ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos tem a pergunta: se os espíritos influenciam em nossa vida. O que eles responderam? Mais do que possas imaginar. Eles estão ao nosso lado, estão aqui neste momento. Estão ao nosso lado. E um detalhe: os espíritos nos conhecem, eles não sabem quem nós somos, nós não sabemos quem eles são. Eles sabem dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do que nós fizemos, se nós somos mentirosos ou não, se nós somos moralizados ou não. Eles sabem de tudo, porque eles nos enxergam, eles nos veem. Nós não sabemos, nós temos até medo deles. Quem de nós será que, se aparecesse um espírito aqui agora, qual seria a nossa reação? Eu vi uma assombração. Não é assombração. Nós vimos um espírito. Nós seremos amanhã. Nós apareceremos, aí vamos nos chamar de assombração, fantasma. Não existe isso. Existe o espírito, que está encarnado aqui hoje, que amanhã estará no mundo dos espíritos. Simples. Vocês dizem simples? É simples. Simples assim. Hoje estamos encarnados, amanhã nós seremos um espírito ou algo no mundo espiritual e apareceremos. Aí nós seremos o quê? Para os outros, fantasma, uma aparição. Não é nada disso. Nós seremos o espírito que desencarnou e que apareceu a hoje. As relações dos espíritos com os homens, com as pessoas, são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Então, lembremos-nos de novo
do apóstolo Paulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos fazer o bem e nós vamos criar uma couraça em torno de nós, que eles, ao se aproximar de nós, eles dirão: não, mas isso aí não adianta nós querer meter a mão, né? Porque à medida que nós formos criando, fazendo o bem, nos moralizando, eles não encontrarão guarida para conseguir incutir em nós, né, os seus pensamentos. Nós estaremos atraindo ao contrário, estaremos atraindo aqueles que pensam dessa forma, que são os espíritos devotados ao bem. Então a nossa vida, nós temos ao nosso redor constantemente os espíritos. Vamos atentar para isso. Fulano, sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Agora tu não viu ela aqui, mas lá tu viu ela. Talvez numa outra vida você tenha estado com ela. Porque a nossa verdadeira família é a família espiritual. Nós pertencemos todos à grande família universal. Quem é a família universal? Somos todos nós. Brancos, pretos, selvagens, pertencemos a esta ou aquela raça, sejamos nobres ou não, ricos ou pobres, todos somos perante Deus iguais. Aí vai, claro, nos fazer diferentes perante Ele o nosso aproveitamento, mas nem por isso Ele nos relega. Fulano fez o mal, ele está eternamente condenado ao fogo do inferno. Não, jamais. Para nós nem existe, né, o inferno. O inferno é um estado de consciência, um estado que nós possamos estar. Quando nós explodimos na ira, na raiva, nós fizemos o inferno. Quando nós fizemos o bem, a caridade, o amor ao próximo, nós fizemos um céu em torno de nós. Os espíritos, eles se manifestam espontaneamente ou por evocação, né? Eles são atraídos em razão da simpatia pela sua natureza moral do meio em que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas, só pela curiosidade. Eu vou participar da sessão do copo. Cuidado. Cuidado, porque na sessão do copo, espírito sério não vai. Mas diz que o Emmanuel vai estar presente lá. Não vai, não. O André Luiz não vai lá. Vai lá os espíritos frívolos, brincalhões, zombeteiros, que vão rir de nós. E aí pode se instalar até um processo obsessivo nessa sessão do copo. Que eu vou querer saber isso, vou querer saber aquilo. Deus nos deu o esquecimento. Por que nós vamos querer saber o que vai nos acontecer lá na frente? Joana de Ângeles acelera para nós que se nós tivéssemos conhecimento daquilo que nos aguarda lá na frente, muitos de nós enlouqueceríamos. Nós não sabemos quais as provas que nós temos ainda pela frente, o que vamos passar. Então, vamos ter cuidado com as coisas. Não vamos brincar com os espíritos. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para as suas ações.
está aí. Agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Fazer o bem e não fazer o mal. Está resumido nisso aí. Vamos procurar fazer. Então eu vou ter que ser um Jesus Cristo? Não temos condição para isso. Hoje não. Mas podemos começar a exercitar. Jesus não exige de nós, porque Ele sabe que nós não vamos conseguir. Mas Ele pede que nós comecemos a dar os primeiros passos. Inúmeras existências já tivemos, está na hora de nós darmos os primeiros passos. Paulo de Tarso não atacou Jesus a vida inteira, odiava Jesus, de repente se converteu e se tornou o que ele foi e é, divulgador do Evangelho, divulgador de Jesus. Nós tínhamos mais coisas ainda para definirmos aqui, para estudarmos. Então a nossa bibliografia, para quem quiser, é o Livro dos Espíritos, na parte onde nos fala da introdução da doutrina espírita. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Tem vários capítulos, entre eles esse do Espírito. Se nós quisermos ter um estudo mais aprofundado, porque eu procurei fazer um resumo, não deu para nós devido ao tempo, falarmos tudo. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Após, estaremos passando ao passe, aqueles que assim o desejarem, E nós vamos fazer a nossa prece, encerrando com uma página que foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco em 22/4/1985, do espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. Corpo e alma é o título desta mensagem. Meditemos, que possamos elevar o nosso pensamento em Jesus, nos mentores espirituais, e ouvirmos assim: reservas tempo e espaço para um corpo que te exige proteção e cuidados. Fazes bem, todavia, necessitas dispensar assistência à alma que te sustenta e conduz. Preservas os equipamentos orgânicos mediante higiene, alimentação, vestuário e remédios. É teu dever, sem embargo, cumpre-te conceder forças morais à alma, que se encarrega de pôr em funcionamento todos esses mecanismos com a indispensável precisão. Seleciona as CEPIPs, combina as receitas e dietas, facultas repouso e diversão ao invólucro material. Ages com discernimento. Entretanto, não esqueças de propiciar conhecimentos iluminativos à alma, a fim de que, renovada, faculte equilíbrio nervoso e harmonia de trabalho aos órgãos em funcionamento. Fruis prazeres e buscas comodidades para ampliar as reservas de saúde, gozando um constante bem-estar. Trata-se de providência acertada. Mesmo assim, dispõe-te à ação da caridade e do verbo amor, com os quais a alma se mantém em sintonia com as fontes da vida. Desfrutas de festas e recreações, como indispensáveis a uma realização total, na qual os esportes te desenvolvem os músculos e preservam as funções fisiológicas. Concordamos que se trata de um cuidado devido. Apesar disso, busca a oração e exercita as virtudes morais, de modo a robusteceres a alma durante a jornada libertadora.
Corpo e alma constituem uma dualidade. Em síntese, são a mesma unidade da vida universal. Cuida do corpo e atende à alma. A forma se dilui, a essência prossegue. Vive os impositivos humanos, porém, não descuides da tua realidade, aquela que preexiste ao corpo e a ele sobrevive. Vive, pois, de tal forma que, atendendo ao corpo, estejas em condição de deixá-lo pleno e consciente da tua procedência indestrutível. Que assim seja.